Bom, então agora vamos entender como é que se deu o processo político dentro dos Estados Unidos ao longo dessa marcha para o oeste, né, dessa formação territorial. Repara que agora nesse novo mapa nós já estamos imaginando os Estados Unidos da América. Porém, esse processo de conquista do oeste não foi simples. Por quê? Porque, na verdade, a grande pergunta, a grande questão é como que esses territórios ocupados a oeste seriam administrados. Lembre-se que nós tínhamos um frágil equilíbrio dentro do Congresso, né? Então nós tínhamos que ter um equilíbrio entre os senadores, os deputados do norte e do sul, para que fosse sempre debatido um caminho, um meio termo que fosse bom, né, para ambos os lados. O problema é que com o avançar desses territórios, a incorporação desses territórios dentro do Congresso, representantes desses territórios dentro do Congresso, isso poderia e vai acabar com esse equilíbrio entre os interesses do norte, né, protecionista, industrial, e do sul, agroexportador escravista. Ok? Então, beleza, vamos lá. Então a gente vai perceber que no primeiro momento de expansão, nos primeiros desentendimentos, o presidente James Monroe vai criar o chamado Compromisso de Missouri, em 1820. Seria um dos primeiros acordos aí na tentativa de definir como seria essa ocupação ao oeste. Na verdade, o Compromisso de Missouri proíbe a escravidão ao norte dos Estados Unidos. Com algumas exceções, esse território ao norte dos Estados Unidos ficaria proibido de ter escravidão. Inclusive, na época, James Monroe foi visto como um grande abolicionista, foi festejado nesse sentido. Na verdade, o que se tentava naquele momento era manter esse frágil equilíbrio entre os interesses do norte e os interesses do sul. A grande verdade é que o processo de expansão e principalmente a guerra com o México trouxe à tona de novo essas discussões. Um determinado político americano que soltou a seguinte pérola: o México nos envenenará. Por que esse discurso de que o México ia envenenar os Estados Unidos? Porque exatamente a conquista do México e as discussões acerca desse grande território, de como ele seria administrado, traria sérios problemas. No ano de 1850, nós temos um novo compromisso. A situação estava insustentável nessas décadas de 30 e 40, quando vem um novo compromisso chamado Compromisso Clay ou Compromisso de 1850. Quando, na verdade, o Congresso define que, a partir daquele momento, baseado na liberdade norte-americana, cada estado iria se organizar de acordo com a sua própria orientação. Porque, claro, de um lado, os representantes do norte diziam que o princípio de liberdade norte-americano dizia que todo cidadão tem direito a ser livre. Então, por isso, combatiam de forma significativa a escravidão. Já os do sul usam o mesmo discurso de liberdade, dizendo, ora, se eu sou livre, eu tenho o direito, tenho a liberdade de possuir escravos. Então, o princípio de propriedade privada não pode ser mexido. Você vai falar assim, você está brincando, né? O cara está falando que ele tem direito a ter escravo, que coisa surreal. Poxa, Tite, não faz sentido. Cuidado. É porque vocês nunca presenciaram uma discussão acalorada no Congresso norte-americano nessa época, em 50, como eu me lembro como se fosse hoje. Me lembro, por exemplo, quando um determinado deputado do Sul levantou uma questão interessante para a gente. Ele dizia o seguinte: eu quero que alguém me prove que os escravos do sul do nosso país, eles são mais maltratados do que os operários do norte dos Estados Unidos. Mas olha, pelo menos aqui o meu escravo, ele tem comida, ele tem um lugar para dormir decente, ele tem a família dele, ninguém morre de fome aqui no sul. Agora, os operários do norte, com os salários de fome pagos pela burguesia industrial do norte, esses muitas vezes moram em lugares precários, se alimentam mal e vêem uma condição de vida extremamente precária. Então, quer dizer, claro que a gente hoje, à luz, né, do século XXI, parece algo muito absurdo a manutenção da escravidão. Mas, na época, dentro de uma mentalidade escravista, a coisa não é tão simples assim. Mas, onde é que nós vamos chegar? Vamos chegar num processo que, ao longo da década de 50, os estados abolicionistas cresceram muito em relação aos estados escravistas, o que fez com que o número de senadores no Congresso americano que defendiam a abolição da escravidão fosse maior do que os representantes escravistas. Então, quando chega no ano de 1860, esse desequilíbrio chega ao seu ápice. Os representantes do Sul impõem o seu candidato à presidência e colocam que, se eles não tiverem um presidente eleito, eles vão romper com o restante do Estado. Independente disso, quem é eleito é o representante do Norte, chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é eleito como fiel representante dos interesses do Norte, declarando fazer o que fosse necessário para manter os Estados Unidos, né, indivisíveis.
Meus amigos, a eleição de Abraham Lincoln, então, abre espaço para a grande crise. 11 estados do Sul se separam, são chamados estados confederados, e declaram a secessão. Na verdade, a gente chama esse período de 1861 a 65 de Guerra de Secessão, mas deveria se chamar Guerra contra a Secessão, porque o Norte, né, entra numa guerra para garantir a manutenção desse Estado Unido. Então vocês têm aí os estados da União e os estados da Confederação. Gente, na boa, é o Norte contra o Sul. São poucos estados no Sul, né, contra o restante dos estados do Norte que apoiavam os abolicionistas. Nós temos 4 fábricas de armas ao Norte e apenas uma fábrica de armas ao Sul. A grande realidade é que é uma guerra com um final facilmente, digamos, previsível, tá? Facilmente conseguimos visualizar que o mais forte vai vencer, que é o Norte. Porém, pela forma como essa guerra é travada, uma guerra de trincheiras, uma das primeiras experiências da guerra de trincheiras acontece aqui entre o Norte e o Sul. Quase 1 milhão de pessoas vai morrer nessa guerra que dura, olha aí, 4 anos. O que eu quero dizer com isso? Embora estivesse claro pra gente que o mais forte venceria, que o Norte venceria, o Sul resistiu com tudo que pôde e foi uma guerra extremamente traumática para a sociedade norte-americana. A Guerra Civil Americana, como é conhecido, ou a Guerra de Secessão, termina em 65 com a vitória do Norte, o controle militar, né, do Sul por parte do Norte, o Norte vai invadir o Sul e vai permanecer com essa presença. A escravidão, né, acaba no ano de 1863, Abraham Lincoln acaba com a escravidão em 63, os escravos inclusive apoiam a guerra, apoiam o Norte nessa guerra, e os norte-americanos entram a partir desse momento num processo que nós chamamos de uma unificação. Porque, de fato, a partir de 1865, podemos dizer que os Estados Unidos estão conduzidos por uma política industrial, uma política protecionista e uma política abolicionista. Então, a partir desse momento, começa um período de grande crescimento da indústria norte-americana, em grande parte também baseado na matéria-prima do Sul, isso é um dos grandes motivos para o Norte não desejar a separação do Sul, né? A dependência de matéria-prima também, isso tem que ser levado em consideração. E nós temos aí o amplo desenvolvimento dos Estados Unidos, participam da segunda Revolução Industrial, é a chamada Idade de Ouro norte-americana. Um crescimento significativo que vai fazer com que em pouquíssimo tempo, depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os norte-americanos já serão o país mais rico do mundo.